Fala galerinha, nós de novo aqui, voltamos aí firme e forte para dar sequência no conteúdo aí de DNA, de parecer com meu pai, de parecer com minha mãe, geneticamente falando, fisicamente falando, né? Porque se eu sou filho dele, então eu quero parecer com ele, não é? E isso é verdade, né? Normalmente se parece um pouquinho, o filho parece com o pai, né? O filho parece com a mãe, então isso tudo é importante. Agora, vamos pensar em nomes, né? Um professor de português falaria assim: vamos entender agora a nomenclatura das coisas. Eu não costumo falar isso muito, não, porque pode travar a língua e não vai dar muito certo, não. Mas vamos lá. Nomes que a gente vai estar recebendo. Esses dias mesmo, meu pai chegou para mim, tava contando uma história, que eu nem lembro a história que é, e ele falou assim: não, mas isso daí é tradição dos nossos ancestrais. Eu falei: eita, peguei mesmo, velho, né? Então isso aí é culpa dos nossos ancestrais. Legal. Eu falei assim: pai, tem uma pergunta. Ele falou assim: o que foi? Eu falei: o que é ancestral? E aí, o que é ancestral? Aí depois ele ainda falou assim: ah, isso também vai ficar aí para os nossos descendentes, né? Mas beleza, descendente é mais tranquilo. O que é descendente, o que é ancestral? Bem tranquilo, bem sossegado. Descendente, que vem, certo? Tá? Para frente. Ancestral, ficou lá no passado, tá? Para trás. Beleza? Ou seja, quando meu pai falou assim: ah, essa história aí veio lá dos nossos ancestrais. Ou seja, são pessoas da nossa família que já viveu, correto? Que já tem uma história antiga, que já passou, ok? Por exemplo, meu avô, meu bisavô, né, meu próprio pai, em relação a mim, então, e eles são meus ancestrais. Ou seja, vamos pegar um negócio aqui mais pertinho. Vamos imaginar aqui, meu pai, eu e meu filho, certo? É... Ou, vamos pegar diferente, o meu avô, meu pai e eu, ok? Então vamos lá. O meu avô é ancestral do meu pai e automaticamente meu. E eu sou descendente do meu pai. Ou seja, vamos pegar em relação ao meu pai. O que veio antes dele, meu avô, ancestral. O que veio depois dele, eu, descendente. Certo? Então vamos agora imaginar aí. Só eu e meu pai. Eu sou filho do meu pai. É óbvio, né, que eu sou filho do meu pai. Porque se eu não fosse meu pai, eu não seria filho dele, né? E se eu não fosse filho dele, ele não seria meu pai. Mas vamos lá, vamos pegar assim, eu e meu pai. O que que eu sou em relação ao meu, o que que eu sou do meu pai? Nesse caso de ancestral e descendente. O que que eu sou do meu pai? Eu sou descendente do meu pai. Por quê? Porque eu vim depois dele. E o que que o meu pai é em relação a mim? Certo? O que que ele é meu nesse caso? Ele é meu ancestral, porque ele veio antes de mim. Quando eu falo de genética, eu falo que todo ancestral deixa a tua informação genética para o seu descendente. Ou seja, o meu pai, a informação genética dele passou para mim. Ou seja, ele que é meu ancestral, ele passou essa informação para mim. O meu avô passou para ele, ele passou para mim. Ó, vamos voltar mais um pouquinho. O meu bisavô passou para o meu avô. O meu avô passou para o meu pai. O meu pai passou para mim. Certo? E assim por diante. Quem vem antes? Ancestral. Quem vem depois? Descendente. Certo? O que mais que eu tenho aqui? Então, eu preciso tá conseguindo olhar para as situações e perceber isso. E só é possível isso graças então às nossas informações genéticas, graças aos nossos genes, certo? Vai anotando aí, porque isso é importante. É muito importante eu saber esses detalhes, ok? Então, galerinha, essas informações estão lá presente no DNA, certo? Lá nos genes. Agora,
Para quem estava prestando bastante atenção, para quem está fazendo anotação, se você leu o que eu postei antes de assistir o vídeo, você vai perceber que lá eu estou falando assim, o tema das nossas aulas de agora é quando eu falo de gametas, o que os gametas têm a ver com a hereditariedade. E até agora eu ainda não falei de gameta, até agora eu ainda não falei, né, mais aprofundado de hereditariedade. E nem vou falar agora. Por quê? Porque eu quero deixar vocês um pouquinho curiosos, eu quero que vocês busquem. Quando vocês ler o vídeo, quando vocês assistirem o próximo vídeo, que eu vou estar falando de gametas, vocês vão falar assim, nossa, ó, é aquele negócio que eu pesquisei na semana passada, aquele negócio que eu li na semana passada. Eu quero que vocês façam isso. Eu quero que quando eu chegar com a aula sobre gameta, sobre hereditariedade certinho, sobre como fazer teste de DNA, vocês já tenham noção disso, que vocês estão buscando. Aproveita esse período de aula não presencial, de aula online, porque sobra um pouquinho de tempo. Por exemplo, eu posto aí 5 aulas de matemática, vocês fazem isso aí nas 2 horas. Sobrou 2 para vocês ou descansar, ou assistir televisão, sei lá. Aproveita um pouquinho desse tempo para estudar, para aprofundar, tanto lá na matemática quanto aqui na ciência, para pesquisar, para ir atrás, para tirar dúvida comigo, certo? Não termina a aula com dúvida. Tá com dúvida? Professor, eu não sei, não lembro o que significa essa palavra. Eu não entendi o que significa essa palavra. Me dá uma ajuda. Eu tô ali para sanar essas dúvidas de vocês. E eu quero assim que vocês postem bastante coisa, perguntem bastante coisa, né? Encham a memória do meu celular com perguntas para vocês saberem. Lembrando, não é pergunta para fazer graça, é para vocês aprender, correto? Então, esse vídeo agora é para a gente memorizar bem aí o que é ancestral, o que é descendente, correto? Só recapitulando aqui, os cromossomos são os DNAs compactados, nós temos 23 pares. Agora eu quero ver quem é bom de matemática. Se nós temos 23 pares de cromossomos, quantos cromossomos nós temos? Certo? Anota uma informação aí e eu vou começar a próxima aula, que vai acontecer na próxima semana, com essa informação. Vou tentar formular a aula para isso. Nós temos, anotem, nós temos 23 pares de cromossomos, correto? Desses 23 pares, 22 pares são considerados cromossomos autossomais, certo? E um par, né, 2 cromossomos, é considerado o cromossomo sexual. Então, 22 pares autossomais ou autossomáticos e um par sexual, correto? Eu vou passar a atividade para vocês, mas fica uma pesquisa aí. Eu quero ver quem é curioso e vai pesquisar sobre o que é isso. O que é cromossomo autossomático, autossomais, e o que é cromossomo sexual. Esse é o tema da nossa próxima aula. Beleza?